Bom dia pessoal e queridos, uma aqui fanfics apresentando o governante da Aero Justiça capítulo 4. Então deixa seu like e sua inscrição para ser sempre notificado dos novos vídeos e de uma olhada na aba Comunidade, onde tem as votações nas escolhas das próximas fanfics e enquetes com perguntas. Me sigam em meus perfis de criador que estão tanto no site Fanfiction e Wattpad, os links estão na descrição. Capítulo 4. Mexendo a panela, Tala conteve um suspiro. Eles estavam tendo outra reunião. Uma reunião importante que não dizia respeito a ela nem à sua área de especialização em magia, mas era obrigatório que ela comparecesse mesmo assim. O comitê do Alto Conselho de Cadmus era composto pelos mais altos funcionários do governo dos Estados Unidos, cientistas, patrocinadores financeiros e outros grupos de interesses especiais que tinham algo a ganhar com a adesão. Todos esses setores estavam representados nesta sala, sentados em cadeiras ao redor de uma mesa circular no centro, com o símbolo de Cadmus estampado nela. Esta organização havia começado logo após os eventos relacionados ao surgimento de uma nova versão da Liga da Justiça. Só que eles eram chamados de Lordes da Justiça e, ao contrário de seus colegas da Liga, haviam decidido governar a Terra com punho de ferro. Ninguém nesta sala se importava com o motivo pelo qual os Lordes da Justiça daquela realidade repentinamente decidiram fazer o que fizeram. Nem pareciam se importar com o fato de que a versão de Lex Luthor do Lorde da Justiça era culpada, uma vez que ele se tornou presidente dos Estados Unidos e quase iniciou uma grande guerra com outros países antes que o Superman do Lorde da Justiça finalmente o eliminasse, após ser forçado a isso. Não. Nenhum deles se importava com isso. Cada um dos membros ali, que representava Cadmus, de uma forma ou de outra, tinha algo a ganhar ao se juntar à organização, e tudo isso estava ligado à inevitável batalha com a Liga da Justiça. A princípio, eles temiam que a Liga da Justiça seguisse os passos dos Lordes da Justiça, mas até então não o fizeram. Mas, após a fracassada invasão tanagariana e a crescente expansão dos membros da Liga da Justiça, os setores mais militantes da Cadmus sentiram que era apenas uma questão de tempo até que uma guerra acontecesse. Só que, em vez de enfrentar apenas os membros fundadores da Liga da Justiça, eles teriam que lutar contra um exército inteiro de heróis leais ao mais poderoso de todos. Cadmus sabia que o planeta não teria chance de se opor à Liga da Justiça se uma guerra eclodisse entre o mundo e a organização. Governos cairiam em poucos dias, a nova ordem mundial instaurada pela Liga da Justiça mudaria completamente o rumo das coisas e traria uma mudança que a população mundial hesitaria em aceitar plenamente. A menos, é claro, que Cadmus e a Liga da Justiça façam algo sobre isso. Daí o desejo de reunir toda e qualquer tecnologia, magia e aliados que pudessem, com os meios para combater a Liga da Justiça. Então, eles patrulharam, recrutaram, coagiram, chantagearam e forçaram outros à submissão para cumprir suas ordens. Para cada herói em cada cidade, um vilão estaria esperando para lutar contra o referido herói, e Cadmus os traria para o seu lado para um dia se juntarem às suas fileiras na guerra que estava por vir. Uma guerra que eles, em última análise, desejavam e ansiavam, sabendo que também daria ao planeta caótico em que viviam uma nova vida quando a fumaça se dissipasse, com eles sendo os vitoriosos, juntamente com os despojos que a acompanhavam. Entre essas seitas militantes dentro da Cadmus estavam Amanda Valeira e o General Sam Lane. Da seita científica estava o Dr. Hamilton, que outrora fora amigo do Superman. O principal financiador da Cadmus, Lex Luthor, estava sentado em uma cadeira ao lado do Dr. Hamilton. Quem cuidava da seita de recrutamento da Cadmus era o falecido Dr. Hugo Strange. É claro que, com um homem morto recentemente em Arkham, a Cadmus precisava de um substituto qualificado para seu departamento de manipulação mental. Eles tiveram a sorte de haver muitos outros para substituí-lo, e o fariam em breve, por meio de um processo de triagem adequado realizado pela própria Amanda Valer. A morte do Dr. Hugo Strange é um grande revés para Cadmus. Arkham está agora em confinamento e o Batman está farejando por aí. Ele sabe que Hugo está lá e é apenas uma questão de tempo até que ele encontre as evidências fragmentadas do nosso envolvimento, disse o general Sam Lane em seu tom rabugento de sempre.
Como Hugo morreu exatamente? Um vilão desonesto em busca de vingança por ter distorcido sua mente? Ou um daqueles heróis lobos solitários que não seguem as regras da Liga da Justiça? Perguntou Amanda Valer, sabendo que tais teorias eram possíveis. Desconhecido. Pelo que sabemos de nossa própria investigação, esse ninja descrito pelos detentos poupados durante o massacre não é alguém que já tenhamos encontrado antes. Além disso, ele tinha como alvo muitos dos detentos extremamente perigosos de Arkham. Aqueles que muitos na opinião pública consideram irrecuperáveis e que deveriam simplesmente receber a pena de morte por seus crimes, respondeu o General Lane, enquanto Amanda franzia a testa. E quanto aos nossos contatos com vários mercenários? Esse indivíduo poderia ser um dos aprendizes deles? Provando seu direito de ser independente? Questionou Valer, sabendo que essa era outra possibilidade. Não. Eu mesmo verifiquei e conferi as informações sobre essa possibilidade, a ponto de contatar tais indivíduos. Nem o exterminador nem o pistoleiro aceitaram aprendizes recentemente. Embora estejam dispostos a aceitar o contrato para matar tal pessoa, se estivermos interessados. Desde que possamos cobrir o preço absurdamente alto deles quando solicitados, comentou Lane, odiando a ideia de Acadmus ter tais mercenários de prontidão, mas com altos custos financeiros atrelados a eles, quando tais pessoas deveriam ser forçadas a contratá-los. Vamos guardar isso para sempre. O que eu quero saber é quem é essa pessoa por trás da máscara. E quero saber como essa pessoa descobriu sobre o Hugo e o que ele estava fazendo lá por nós, perguntou Valer enquanto o Dr. Hamilton ajustava os óculos e examinava alguns papéis. Estudei o que pude do evento, mas há pouca análise para determinar a identidade deste ninja. A arma que matou o Dr. Hugo Strange é chamada de tanto, se entendi corretamente. É um desenho de espada originário do Japão. Era usada pelos ninjas de lá na época dos samurais, que por sua vez usavam a katana. O metal usado no tanto não tem nada de especial em termos de composição, nem há características especiais que possamos estudar para determinar quem possui tal arma nos dias de hoje, disse o Dr. Hamilton, enquanto Amanda Valer não estava nada satisfeita. Você poderia usar sua magia para encontrar essa pessoa, Tala? Perguntou Amanda Valer enquanto Tala balançava a cabeça negativamente. Eu vi as fotos da espada em questão e seu estado atual. Mesmo se eu a segurasse em minhas mãos, o dano total a torna impossível de rastrear com meus poderes, disse Tala, sabendo que seu amante fizera isso para garantir que ela não se encontrasse em tal situação. Então não sabemos a identidade desse ninja, seus motivos para atacar Arkham, ou como encontrá-lo para possível recrutamento. Não vejo como isso exige que todos nós estejamos aqui, comentou Lex Luthor em tom entediado. Isso preocupa a todos nós, Luthor, porque um dos membros do Alto Conselho nesta sala foi morto. Cadmus foi o alvo e um de seus membros de alto escalão foi eliminado. Pelo que sabemos, isso pode ser um ataque preventivo dos membros mais selvagens da Liga da Justiça, o que dá aos seus superiores uma negação plausível. Precisamos planejar algum tipo de ataque e retaliar, exclamou o General Lane enquanto batia com o punho na mesa. Retaliar? Com o quê? Galatia ainda não está pronta. Nossos planos de recrutar entre os piores de Arkham para formar vários esquadrões suicidas capazes de atacar a torre de vigia de uma só vez ou em momentos diferentes no futuro, quando necessário, foram consideravelmente reduzidos. Nossas forças não estão prontas para levar a luta até a Liga da Justiça, disse Amanda Valer, enquanto o General Lane a encarava furiosamente. Ela está certa, General. Infelizmente, nosso inimigo tem um exército maior e um bastão muito maior. Felizmente, nossa inteligência descobriu que o Superman, a Mulher Maravilha e um ex-fúria de Apocalipse chamado Grande Bardo estão indo para o espaço para visitar uma civilização alienígena em um planeta residente no sistema. Pelo que descobri, tudo se resume à premissa de fazer uma aliança com o líder de lá para ajudar a defender a Terra caso ocorra uma invasão alienígena, comentou Luthor enquanto o general parecia prestes a explodir de raiva. Faz sentido. O Superman sem dúvida vai vender a Terra para essa raça mais avançada quando baixarmos a guarda. É claro que o que se esperaria dele?
Um alienígena se aliando a outros alienígenas para administrar um planeta no qual ele não tem o direito de viver. O único alienígena bom está morto e em uma mesa de cirurgia para ser estudado e nos levar a um novo nível de poder, disse o General Lane, irritado. Possivelmente. Mas o que realmente me preocupa é a Mulher Maravilha ficar com ele por um período indeterminado. É muito suspeito. Não gosto disso, comentou Amanda Waller, estreitando os olhos. Você acha que há mais do que apenas fazer alianças com outras civilizações? Perguntou o Dr. Hamilton, enquanto Amanda assentiu. Sim. Pelo que sabemos, a Mulher Maravilha está secretamente grávida do Superman. Esta missão pode não passar de um plano para garantir que a Mulher Maravilha não seja machucada durante a gravidez em um local seguro, longe de nós. O Grande Barda pode estar vindo simplesmente para ser um possível guarda-costas por motivos de segurança ou alguma companheira para ajudar na gravidez da Amazona, respondeu Amanda enquanto o general Lane batia com o punho na mesa novamente. O kryptoniano claramente decidiu procriar mais da sua espécie. O Grande Bardo está claramente lá para ajudar não só com a gravidez, mas também para engravidar do seu filho. Se não fizermos algo logo, nosso planeta poderá ser invadido por um exército do seu sangue no futuro, e seremos impotentes para impedir isso, disse o General Lane, furioso. Não podemos fazer nada, General. Primeiro, a Cadmus não tem nada que vale a pena no espaço como a Liga da Justiça tem atualmente. Segundo, mesmo que tivéssemos, ela não alcançaria a nave que está levando nossos 3 alvos para este planeta para onde estão indo agora, disse o Dr. Hamilton, sabendo que a Liga da Justiça atualmente tinha tecnologia superior à deles e a superioridade aérea pré-verbal nesta Guerra Fria atual. Eles já foram embora. Por que você não mencionou isso na reunião anterior? Por que não fez nada para impedi-los de ir embora? Perguntou Lane, com Amanda estreitando os olhos. E mostrar a nossa mão? General, você pode acreditar em atacar enquanto o ferro está quente, mas eu não atacarei antes da hora, independentemente de quão quente o ferro esteja no momento. Além disso, com o que teríamos atacado naquele momento? Não temos nada para contra-atacar. A Cadmus ainda está em fase inicial em termos de crescimento e desenvolvimento de meios para combater a Liga da Justiça, disse Amanda, pois sabia que, apesar de todos os avanços da Cadmus, eles tinham um longo caminho a percorrer antes que sua força se igualasse à da Liga da Justiça, e precisavam conter a situação até que pudessem enfrentá-los de igual para igual. Não pense nisso como um General Lane negativo. Sem o Superman e a Mulher Maravilha na Terra, a força da Liga da Justiça fica consideravelmente reduzida por um bom tempo. Tempo que podemos usar a nosso favor para fortalecer nossa força antes que eles retornem, independentemente do que aconteça em sua suposta missão, disse Luthor enquanto o general o encarava com uma carranca. Eu preferiria que aqueles dois estivessem no planeta, onde poderíamos monitorar e controlar suas ações quando chegasse a hora de atacar, caso uma oportunidade de ouro se apresentasse a nós. Comentou o General Lane, com sua raiva ainda perceptível. Eu também, General, mas não podemos fazer nada sobre isso no momento. Então, temos que encarar a situação e seguir em frente até que eles voltem, disse Amanda Waller enquanto o General Lane a fuzilava com o olhar. E se eles voltarem para cá com uma criança ou crianças? Nascidas do sangue alienígena dele e do dela, o questionável? Não gosto da ideia de uma amazona vagabunda de uma civilização pagã do passado, que reza para deuses pagãos igualmente blasfemos, dar à luz uma criança que um dia será mais forte que ambos os pais. Disse o General Lane, enquanto Amanda sorria para ele. Nem eu, General. Mas se o fizerem, tenho certeza de que Cadmus pode elaborar planos bem elaborados para adquirir a dita criança quando chegar a hora. Fazendo isso, podemos ter poder sobre os dois heróis e até mesmo extrair amostras necessárias da criança para nossa própria pesquisa e a criação de novas armas para supersoldados. Já temos Galatia e podemos fazer o mesmo com outros, assim que fizermos um teste adequado. De qualquer forma, Cadmus vencerá no final. É justo que tal descendência deles e como usamos uma criança nascida do sangue deles se tornem espólios de guerra, disse Amanda Waller enquanto o general resmungava, pois não acreditava que alienígenas ou seus clones pudessem ser controlados como ela acreditava.
Humanos aprimorados e treinados para lutar, enquanto condicionados a serem soldados leais de Cadmo, eram o caminho a seguir. Nascidos na Terra e, portanto, lutando por ela quando convocados. Não alienígenas sem laços verdadeiros com o planeta. Ele concordava com Valer que os alienígenas, juntamente com tudo que possuíam, eram propriedade e ferramentas a serem usadas por eles quando capturados. Como os alienígenas não eram humanos, não tinham direitos ou proteção de qualquer tipo enquanto estivessem neste planeta. Mas, ao mesmo tempo, o General Lane acreditava que eles deveriam ser mantidos em celas e forçados a obedecer ordens quando dadas, com a punição para desobediência sendo a morte. Por mais que eu também queira babar com a perspectiva de ter a progenie do Superman sendo dissecada em uma mesa de laboratório enquanto a ameaça alienígena observa, presa em correntes de kryptonita. Nos desviamos do assunto. Esta reunião era para discutir a situação em relação ao misterioso assassino ninja e o que ele fez no asilo Arkham, disse Luthor enquanto Amanda Waller e o General Lane voltavam sua atenção para ele. Alguma sugestão da sua parte, Lex? Perguntou Amanda enquanto Luthor dava de ombros. Até agora, sem mais informações? Não, respondeu Luthor em tom seco. Então esta reunião está encerrada. Até que surja um novo desenvolvimento, continuem com seus projetos atuais em nossos departamentos designados, ordenou Amanda Waller enquanto observava cada pessoa sair da sala até que restasse apenas o General Sam Lane. Alguém aqui nos entregou. Ninguém sabia que Hugo estava em Arkham ou o que ele estava fazendo, exceto as pessoas que compõem o Comitê do Alto Conselho de Cadmus. Exclamou o General Lane em tom furioso depois que a porta da sala foi fechada e só ele e Valer restaram. Eu sei, respondeu Amanda calmamente enquanto o General Lane a olhava com os olhos semicerrados. E você não mencionou essa possibilidade durante a reunião? Por quê? A reação das pessoas na sala poderia ter nos dado uma indicação clara de em quem poderíamos confiar e quem deveríamos monitorar, disse o General Lane, enquanto Amanda arqueava uma sobrancelha. General, se há uma coisa que você não entende, é que as pessoas que comandam a Cadmus não têm uma cara de pôquer fraca quando certas coisas lhes são trazidas à atenção. Se qualquer um de nós tivesse revelado a existência de um possível traidor entre nós, isso teria nos revelado a situação e dado ao traidor um meio de manter suas ações secretas em segredo. Hugo era um de nós, mas, de todos os nossos membros, ele era o mais dispensável e não era uma verdadeira perda para Cadmus, apesar de suas próprias proclamações barulhentas anteriores em contrário. Não. O que faremos por enquanto é simplesmente sentar e não fazer nada até que o traidor vaze informações que sabemos que podem ser rastreadas até ele ou ela. Assim que capturarmos o traidor, faremos com que essa pessoa revele a identidade do assassino ninja para trazê-lo para as fileiras da Cadmus ou mandaremos matá-lo por atacar a própria Cadmus, disse Amanda, enquanto o General Lane refletia sobre o que ela acabará de lhe dizer. Tudo bem. Mas depois que a utilidade do traidor acabar, uma vez descoberto, eu mesmo poderei matá-lo, disse o General Lane, com Amanda assentindo. Concordo. Também garantiremos que o resto da Cadmus saiba que tal traição não é tolerada, gravando o evento para transmitir para toda a base, acrescentou Amanda, já que ela precisava que todos na Cadmus entendessem que quando você se junta a esta organização, é para a vida toda, e traí-la não é do melhor interesse da sua saúde. Quarto da Tala, então eles já suspeitam de você? Perguntou um clone das sombras de Naruto deitado preguiçosamente na cama de Tala, enquanto a própria Tala olhava alguns livros de feitiços em sua mesa. Tenho certeza de que eles estão desconfiados, mas não sabem quem entre nós. Duvido que eles mencionariam abertamente o que os outros já suspeitam, mas não dizem, disse Tala enquanto via o clone das sombras, pensativo, pelo canto do olho. Bem, eles não vão suspeitar de você. Isso é certo. A morte de Hugo e a exposição às suas atividades em Arkham não lhe trazem nada. Mesmo que eles conectem os arquivos que você acessou ao que eu fiz, não é o suficiente para convencê-los de que a culpa foi sua. Nem todos os arquivos que você tinha eram sobre os criminosos e detentos de lá. Na verdade, apenas alguns dos arquivos eram sobre certas pessoas em Gotham, e no momento nenhuma delas reside em Arkham, disse Naruto enquanto se sentava na cama e via Tala tentando esconder sua
Preocupação por ser pega com seu próprio trabalho na Cadmus. Você subestima a capacidade deles de enxergar suas táticas e planos, comentou Tala enquanto o clone das sombras de Naruto sorria para ela. E eu acho que você os superestima. Não que isso importe. Em breve, Cadmus estará severamente enfraquecido, e a Liga da Justiça também, respondeu Naruto, com Tala ainda não parecendo convencida. E se as duas organizações que vocês estão destruindo lentamente decidirem unir forças contra vocês? Perguntou Tala, sabendo que o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Quando algum deles considerar a ideia, será tarde demais. Além disso, suas ideologias sobre o que fazer em termos de proteção de vidas inocentes são tão conflitantes quanto óleo e água. Mesmo que unissem forças contra mim, ela logo entraria em colapso. Ou eu a faria entrar em colapso e implodir violentamente, respondeu Naruto com um sorriso. Falando em coisas implodindo violentamente, eu estava me perguntando quando você vai fazer seu movimento contra Galatia. Questionou Tala, sabendo que Naruto queria seduzir e trazer o clone da Supergirl para o seu lado usando seus encantos da mulher. Em breve. Ainda não. Quero montar uma casa segura e residência para nós quando nosso tempo aqui em Cadmus não for mais necessário, disse Naruto enquanto Tala erguia uma sobrancelha. E como você planeja fazer isso? A Cadmus mantém um controle rigoroso sobre seus fundos para garantir que um único centavo seja desperdiçado na organização. Não há como você roubar qualquer uma das contas sem ser detectado pelos sistemas de proteção, comentou Tala, curiosa. Quem disse que eu ia roubar as contas do Cadmus? Não roubei e não roubei. Pelo menos não ainda, já que ainda não é a hora de jantar e sair correndo daqui. O meu eu original pegou o dinheiro que eu pedi emprestado e decidiu ir a um dos cassinos mais caros de Las Vegas, respondeu o clone das sombras de Naruto, com Tala parecendo chocada com isso. Você pegou o dinheiro que eu te dei e foi para Las Vegas jogar? Questionou Tala, incrédula, enquanto o clone das sombras de Naruto dava de ombros. O chefe sempre foi bom em apostas. Ele tem uma sorte dos diabos. Meu antigo mentor certa vez tirou todo o dinheiro dele quando ele era criança, durante uma viagem de treinamento, e gastou com prostitutas em um bordel. O chefe recuperou tudo na hora, mais juros, graças a uma vitória em um concurso no mesmo dia. Jiraiya tentou tirar tudo dele novamente, mas um chute em suas bolas velhas e enrugadas e os gritos para todos ouvirem que ele era um velho safado fizeram pensar duas vezes antes de pegar o que não lhe pertencia, disse o clone das sombras de Naruto, suspirando e simplesmente lembrando como Jiraiya odiava o fato de todas as mulheres bonitas da cidade, ao procurar por Tsunade, terem ficado longe dele naquele dia. O homem mereceu totalmente. Se você quer ser um super pervertido com as mulheres, precisa ser gentil. Jiraiya era tão gentil quanto uma camisa extremamente amassada que ainda não tinha sido lavada depois de ter sido jogada na lama. Isso não é muito reconfortante, comentou Tala com uma expressão séria no rosto. Não se preocupe. Posso lhe dizer agora mesmo que ele tirou a sorte grande em 3 cassinos diferentes e acumulou mais de 200 milhões em dinheiro só hoje, disse o clone das sombras de Naruto, confiante, enquanto Tala estava chocada por ele aceitar o dinheiro que ela lhe deu por tanto dinheiro. Isso é impossível, exclamou Tala, incrédula. Não, é verdade. Como eu disse antes, o chefe sempre teve uma sorte dos diabos. Agora, ele está dando uma pausa no jogo para passar um tempo de sexo de qualidade com uma certa ruiva de pele alaranjada, sem falar na mulher tamarana gostosa que está com ele no quarto de hotel. Disse o clone das sombras enquanto Tala o encarava com uma carranca. Você não precisava mencionar essa última parte, comentou Tala enquanto o clone das sombras de Naruto apenas sorria. Por quê? Ciúmes? Poderíamos ter nossa própria travessura agora mesmo, se você quisesse, ofereceu o clone enquanto Tala corava. Tentador, mas não. Se eu não produzir logo, os outros membros da Cadmus vão desconfiar de mim. Você mesmo disse que ainda não estamos prontos para partir. Preciso mantê-los longe de nós até que estejamos prontos, comentou Tala com o clone das sombras de Naruto fazendo beicinho. Ótimo! Que seja assim.
E eu ia fazer aquela coisa especial com a minha língua que você tanto ama, comentou o clone das sombras, obrigando Tala a apertar o livro com força. Desgraçado! Ele sabe o quanto eu adoro esse movimento. Provavelmente disse de propósito para me irritar. E que se dane o fato de ter dado certo. Pensou Tala enquanto olhava para o clone das sombras atrás do livro e tentava voltar a ler. Palavra-chave sendo tentada. Las Vegas, quarto de hotel do Naruto, sim. Sim. Oh, por Shaal. Sim. Gritou Estelar apaixonadamente. Naruto sorriu para a mulher tamarana, que estava nua como ele, e o cavalgava na cama pela última hora. Estelar se divertia imensamente com a expressão de felicidade em seu rosto enquanto a masculinidade dele se empalava em seu corpo. Depois de quebrar o banco de 3 cassinos ao mesmo tempo usando clones das sombras enquanto todos eram transformados em pessoas aleatórias, Naruto voltou para sua suíte de hotel, pacote do Imperador, no Caesars Palace, e foi abordado por uma Estelar muito excitada que o desejava intensamente. Não era de se surpreender, já que ele já estava fora há algum tempo e ela não podia sair do hotel, a menos que quisesse ser identificada após ser flagrada pelas câmeras de segurança. Sua presença diante das câmeras alcançaria a Liga da Justiça ou possivelmente a Cadmus. Ambos estariam se perguntando o que a mulher tamarana estaria fazendo em Las Vegas, justamente quando deveria estar em uma ilha desconhecida, longe de qualquer contato humano por quilômetros. Claro, eles não fizeram sexo apaixonado apenas na cama durante seu tempo de lazer aqui. Eles também fizeram no sofá, no chão acarpetado e até no teto. Mas eles também conversaram depois enquanto se abraçavam e ele fez algumas perguntas a ela enquanto ela fazia outras em troca. Estelar ficou surpresa a princípio que o homem com quem ela tinha tido intimidade era na verdade uma entidade primordial semelhante a um deus além da medida em termos de poder. Ela também descobriu que Naruto estava construindo uma espécie de harém e que uma poderosa feiticeira chamada Tala era outra mulher com quem ele estava se deitando. Estelar não se importava realmente, é claro, já que a cultura de seu próprio planeta permitia que a intimidade sexual fosse bastante aberta. Tanto no que seu povo vestia quanto com quem seu povo tinha intimidade quando desejava uma conexão sexual tão próxima. Estelar silenciosamente ouviu explicar como planejava trazer algum tipo de equilíbrio e estabilidade ao planeta, acabando com a vida de alguns dos piores criminosos da região. Como ele faria o que a Liga da Justiça não teria coragem de fazer? Estelar lhe dissera que seus amigos nos Titãs achariam suas ações erradas e poderiam tentar lutar contra ele. Ela não queria que isso acontecesse, pois teria que escolher entre seus queridos amigos, incluindo o ex-namorado, e seu atual amante. Naruto, é claro, disse Estelar para não se preocupar com essas coisas, já que ele não tinha intenção de lutar contra seus amigos ou seu ex-namorado se pudesse evitar. Na verdade, ele havia explicado à alienígena ruiva que um dos planos que passavam por sua cabeça era garantir que vários heróis, incluindo seu ex-namorado, encontrassem alguém especial com quem pudessem se estabelecer. Estelar ficou feliz em ouvir isso, mas triste ao ouvir o que sua amiga Ravena passou com Mutano, e ser trocada por terra tão friamente. Ravena sempre foi tão compreensiva, embora não tolerante, com a natureza efervescente da mulher tamarana e os abraços super fortes que ela dava aos outros. Naruto sentiu que Mutano precisava ser rebaixado 1 ou 2 degraus. Ele queria que a transformação em verde fosse envergonhada, desonrada e humilhada além da conta. Tudo pelo que ele fez a uma querida amiga de Estelar e aos outros titãs também, machucando Ravena emocionalmente em um nível tão profundo. Faça o que achar certo, Naruto. Tais ações do Mutano são impróprias para um titã e ele deve ser punido. Essas foram as palavras dela para Naruto enquanto estavam deitados na cama um dia, após um de seus momentos prazerosos de intimidade. Ele tinha toda a intenção de levar isso adiante quando sua missão em Las Vegas, de arrecadar fundos para viver ao deixar a Cadmus, estivesse certa. E Naruto iria embora em breve. Assim que ele terminasse de satisfazer a necessidade sexual de Estelar naquele momento. Jump City Demon. Uma semana depois, Raquel Roth, também conhecida como Ravena dos Jovens Titãs, estava na livraria local no shopping, folheando a seção gótica em busca de algo que ainda não tivesse lido e que pudesse despertar seu interesse.
Ela vinha lá às vezes para encontrar um livro para ler ou para fugir da discussão recorrente na torre sobre o que comer no café da manhã, almoço ou jantar. Uma discussão que ela não tolerava hoje entre Cyborg e Mutano. Ela franziu a testa levemente e reprimiu com força a emoção que era raiva, já que atacar seu único santuário no shopping não era uma coisa boa. Ainda assim, sua raiva queria se voltar contra algo ao simples pensamento do metamorfo verde. Ele havia partido seu coração com a decisão de terminar o relacionamento deles pela Terra revivida, agora sem poderes. Uma garota que, a princípio, não se lembrava de seu passado como geomante, ex-amiga que se tornou inimiga dos titãs e que foi transformada em pedra no processo de salvar o mundo no final. Não que Raven se importasse com o fim do relacionamento, pois sentia que não ia realmente dar em nada especial, mas sim com a forma como terminou com Mutano. Seu companheiro de equipe tinha sido tão frio sobre isso. Ele basicamente disse que estava tudo acabado entre eles e que agora estaria em um relacionamento com Terra. Como se estivesse trocando algo que não queria mais por um acordo melhor. Como se o próprio relacionamento deles, os sentimentos dela sobre isso, não importassem para ele. Como se os sentimentos que ela sentia fossem uma perda de tempo. Uma perda do tempo dele. Apenas lixo que precisava ser jogado fora da vida dele antes que o arruinasse. Ele tinha sido tão dolorosamente direto sobre isso. Como ela era emocionalmente instável demais para o seu gosto. Como ele tinha que ter cuidado para não deixá-la muito emotiva, senão ela faria algo explodir. Que Terra não tinha esses problemas. O fato de ela estar sem poderes significava que ela poderia viver uma vida semi-normal, e ele queria fazer parte dessa vida que não era normal, mas que mantinha as coisas interessantes para ela. Resumindo, Mutano basicamente culpou Raven pelo fim do relacionamento, e Raven só que sem nenhum pingo de arrependimento ou remorso pelo ocorrido. Esse era um dos motivos pelos quais Ravenna não suportava ficar no mesmo cômodo que ele por mais de 5 minutos, quase tanto, antes de precisar ir embora. Cyborg estivera lá para ela quando viu a expressão deprimida em seu rosto depois do ocorrido, mas Asa Noturna fora o mais prestativo. Os dois conversaram bastante depois do término, e ele ajudou Ravenna a superar lentamente a depressão. Que, independentemente do que acontecesse com Mutano fazendo o que fazia, Ravenna fazia parte de uma equipe, uma família, e não estaria sozinha em momentos tão difíceis se o próprio Asa Noturna pudesse ajudar. Se eu não soubesse melhor, teria pensado que ele estava flertando comigo, pensou Raven com um pequeno sorriso ao se lembrar dela e Asa Noturna conversando após o evento. Sabe, se você continuar olhando para este livro, pode fazer um buraco nele, disse uma voz atrás de Raven, que estava um pouco à direita, para não ficar totalmente atrás dela. Quanto a Raven, seus olhos se arregalaram em choque ao ver alguém se aproximando tanto sem que ela percebesse, como sempre. Será que essa pessoa era tão boa em se manter escondida? Ou será que ela havia se aprofundado tanto na memória que se tornou descuidada em sentir os outros? Quem é você? Perguntou Raven num tom suave e sem emoção, mas tinha seus poderes à mão para usar caso essa pessoa fosse uma ameaça. Você não quer invocar seus poderes, Raven. Eu não sou seu inimigo. Muito pelo contrário, comentou a figura atrás dela. E eu deveria acreditar em você, por quê? Perguntou Raven enquanto tentava entender a pessoa atrás dela. E logo sentiu-se quase em choque diante do poço de poder aparentemente infinito que estava escondido atrás da parede de carne que ela ainda não conseguia ver completamente atrás de si. Porque se eu quisesse te machucar, minha querida, eu já teria feito isso há muito tempo, da forma mais violenta possível, e ninguém teria sido capaz de me impedir. Agora, acalme-se e concentre-se antes que algo aqui exploda. Tem uma barraquinha de ramen bem legal na praça de alimentação lá embaixo. Encontre-me lá em 5 minutos e peça um pouco de ramen. Na minha experiência, não tem como errar em ter uma conversa amigável comendo ramen, disse a figura antes de se afastar da mulher. Pelos deuses antigos lá do alto. O que foi isso? Quem foi isso? O poder daquela pessoa fez meu pai parecer um fracote de 40 quilos encharcado. Devo chamar Asa Noturna e os outros titãs? Ou devo descer e falar com ele? Ele não atacou ninguém e quer conversar em um ambiente aberto, então talvez não seja um inimigo como tantos outros.
Claro que pode ser o oposto, e ele só quer se gabar antes de atacar em público. Não seria a primeira vez que isso acontece, pensou Raven, deprimente, antes de olhar para a praça de alimentação abaixo e ver uma figura em uma mesa comendo lamen. Correção, o homem estava comendo o que parecia ser sua terceira tigela de ramen sem nenhuma preocupação no mundo. Com um suspiro em relação à sua situação atual, Raven decidiu fazer o que o homem pediu e logo desceu em direção à praça de alimentação antes de caminhar até a barraca de ramen. Ela pediu o ramen de miso e caminhou até ele antes de se sentar em frente ao homem estranho, que ainda comia como se não houvesse nada de errado com o universo enquanto comia ramen. Como está o seu lamen? Bom. Gosto de pensar assim, dada a minha própria experiência. Não tão bom quanto o de onde eu nasci, mas bem perto. Acho que o ingrediente secreto é amor! Exclamou o homem alegremente, enquanto esfregava a tigela no rosto. Você é estranha, disse Raven antes de se deliciar com a comida, admitindo silenciosamente para si mesma que não era nada ruim. Diz a mulher vestindo um colã preto e uma capa com capuz para cobrir seu rosto mal-humorado do mundo, rebateu a figura com Raven olhando feio para ele. O que você quer? Perguntou Raven enquanto a figura sorria para ela. Eu quero ajudar você, filha de Trigon, respondeu o homem enquanto Raven parava de comer e a encarava com mais intensidade. E o que exatamente você quer dizer com ajuda ou eu tenho que pedir? Questionou Raven enquanto a figura usando óculos escuros soltava uma risada. Nada sinistro, eu lhe asseguro. Eu só mencionei seu pai para ser levado a sério e chamar sua atenção. Agora que entendi, posso continuar com esta conversa. Sabe, eu ouvi sobre o seu problema romântico com um metamorfo verde na sua torre gigante em forma de T na ilha não muito longe daqui. Diga-me, esse idiota é tão idiota quanto verde? Questionou a figura enquanto o olhar de Raven diminuía um pouco, mas não era muito, considerando que a escolha do tópico deles era quase tão azeda. Mais ou menos. O impulso de jogá-lo contra a parede até que ele vire uma gosma verde tem sido difícil de controlar ultimamente, respondeu Raven, sabendo que era verdade. Eu pensei isso, considerando como ele te trocou tão repentina e friamente por uma ex-amiga que virou inimiga e agora é uma pessoa normal. Sinto muito que você tenha passado por isso, minha querida. Considerando seu treinamento constante para controlar suas emoções, imagino que tenha sido uma tarefa e tanto não fazer a cidade explodir de dor, respondeu a figura, enquanto Raven apenas o encarava. Sem nenhuma emoção no rosto. Embora seus olhos contassem uma história diferente, apesar das melhores tentativas de Raven de escondê-la. Mutano a machucou, gravemente. Só agora a ferida emocional começara a cicatrizar com a ajuda dos outros titãs. Mas como esse cara sabia disso? Por que você está aqui? Perguntou Raven finalmente enquanto a figura sorria. Quero te ajudar. Para ser mais preciso, quero te ajudar a encontrar aquela pessoa especial. Alguém que não vai te negar. Que não vai te trair. Que vai te amar por você e por toda a bagagem emocional que vem com isso, respondeu o homem, enquanto Raven não parecia impressionada com suas palavras. Obrigada, mas não preciso de ninguém bancando o cupido na minha vida. Eu sobrevivi sem ter um relacionamento assim antes de me tornar titã. Farei isso de novo muito tempo depois, respondeu Raven, agora pronta para ir embora. Tem certeza? Se não aceita minha ajuda com sua vida amorosa, que tal controlar essas emoções incomodas? Você sabe de quais estou falando. Aquelas em que a menor reação emocional resulta em um copo quebrado, uma mesa, um pedaço de prédio ou um estado próximo, comentou o homem de improviso, interrompendo Raven. Você sabe como controlar essas emoções? Perguntou Raven curiosamente. Quem melhor do que a pessoa que demonstra suas emoções? Eu já senti todas as emoções que existem na vida. Ódio, raiva, fúria, amor, medo, luxúria, alegria, tristeza, preguiça, coragem e qualquer outra que você possa nomear de cabeça. Eu já senti todas elas. Já vi todas elas. Até lutei contra algumas delas dentro da minha própria mente. Você já fez isso pelo menos uma vez, não é? Disse a figura, com os olhos de Raven arregalados, já que ela já tinha feito tudo isso antes.
E como exatamente você sugere que eu controle minhas emoções mais perigosas? Aquelas que passei anos tentando controlar através dos ensinamentos que os monges me deram, das técnicas de meditação que aprendi do trabalho duro para reprimi-las. Perguntou Raven, agora rindo baixinho. Calma. Deixe-os sair. Deixe-os desabafar, respondeu a figura, para a surpresa de Raven. Deixá-los sair. Essa é a sua resposta? Se eu os deixar sair, eles vão destruir tudo ao meu redor, protestou Raven, enquanto a figura permanecia calma como sempre. Quando eu quis dizer deixá-los sair, quis dizer deixá-los sair com moderação. Você os mantém todos reprimidos e firmemente presos dentro de você. É realmente surpreendente quando algo acontece e seus poderes afetam um objeto próximo, rebateu a figura, com Raven franzindo a testa. Os monges que me ensinaram disseram que eu tinha que manter minhas emoções constantemente sob controle devido ao sangue do meu pai ser uma má influência, respondeu Raven com a figura franzindo a testa. E eles saberiam exatamente como te ensinar? Esses mesmos monges te disseram para reprimir cada emoção a ponto de você sentir pouco ou nada. Eles poderiam muito bem te transformar em uma bomba relógio que explodiria em algum momento, desde que não estivesse perto deles, rebateu o homem, enquanto Raven não tinha tanta certeza. Não entendo, disse Raven, confuso, enquanto o homem suspirava. Reprimir ou suprimir emoções nunca é saudável, independentemente de serem boas ou ruins. Conheci um homem de onde eu vim que acreditava que emoções eram desnecessárias na vida, que elas nos tornavam fracos, cegavam nosso julgamento ao tomar decisões difíceis ou importantes. O homem treinou uma unidade de elite de combatentes chamada ROT e transformou todos eles em drones sem emoção que obedeciam a todos os seus comandos. Quando o homem morreu por ser o falcão de guerra maluco que era, eles não conseguiam nem pensar por si mesmos e não sabiam o que fazer. Quando lhes foi dado qualquer meio de sentir emoções, eles tiveram colapsos mentais, e por fim, se mataram ou foram presos por se tornarem uma ameaça aos outros devido à insanidade causada pelas coisas que haviam feito no passado, explicou o homem enquanto Raven assentia. Mas a minha situação é diferente. Não estou suprimindo ou reprimindo minhas emoções a ponto de não sentir mais nada, mas sim mantendo meus poderes sob controle, que são influenciados pelas minhas emoções, disse Raven, com a figura concordando. Verdade, mas o método dado por aqueles monges idiotas ainda não é saudável. É por isso que você tem ataques mágicos ocasionais e induzidos emocionalmente. Em vez de fazer o que eles mandaram, você deveria liberá-las com moderação e deixá-las respirar. Pense nisso como ventilação para o seu corpo. Você acumula estresse emocional todos os dias e ele se acumula e se acumula sem ter para onde ir. Eventualmente, ele se espalha através dos seus poderes sobre as menores coisas até que a pressão esteja baixa o suficiente para parar. Na melhor das hipóteses, será como um geyser jorrando água do solo, como o velho fiel, e causará um pequeno rebuliço. Mas o pior cenário seria seus poderes explodindo de um vulcão destruidor de cidades, e você, claro, seria Pompeia. Ao liberar todas as suas emoções de maneira saudável, em vez de reprimi-las ou suprimi-las, você na verdade faz um trabalho melhor prevenindo seus poderes de se arrebentarem. Sem erupções. Sem destruição, disse a figura enquanto Raven refletia sobre suas palavras. E as técnicas de mediação? Perguntou Raven curiosamente. Admito que você precisa disso para manter o seu centro. Não perca a concentração, mas também não guarde suas emoções. Além disso, não tenha medo de se expressar com mais frequência. Adote um hobby. Pinte, escreva seu próprio romance ou algo que ajude a manter o seu centro. Seus verdadeiros amigos apoiarão o que você fizer, e essas são as únicas pessoas reais que importam neste mundo, ofereceu o homem enquanto Raven pensava no assunto e sorria. Obrigado pelo conselho. Acho que vou tentar, respondeu Raven com um pequeno sorriso. Eu ajudo quando posso. Tem certeza de que não quer conselhos sobre sua vida amorosa? Perguntou a figura, enquanto Raven balançava a cabeça. Obrigada, mas não, obrigada. Tenho que resolver as coisas sozinha, disse Raven antes de começar a se afastar. Bem,
pelo que vi, acho que outro pássaro naquela torre também precisa de alguém em sua vida. Pássaros da mesma plumagem e tudo mais, comentou o homem, fazendo Raven parar por um segundo. Pássaros da mesma plumagem? Será que ele está falando de asa noturna? Pensou Raven antes de se virar e perceber que ele havia sumido. E viu um bilhete na mesa. Não tenha medo de deixar as pessoas entrarem, Raven. Você sabe que seus verdadeiros amigos não vão te trair como um certo idiota verde fez. Procure seu companheiro pássaro escuro em sua casa. Acho que vocês dois vão se dar muito bem se tiverem a chance. Não se preocupe em ficar na sombra de uma certa alienígena alegre em suas vidas compartilhadas. Ele fez as pazes com a partida dela há muito tempo e precisa de outra pessoa que possa ajudá-lo a encontrar a verdadeira felicidade. Confie em mim. Eu sei dessas coisas. Assinado NPS, falando naquele idiota verde, pretendo pregar uma peça nele em breve, a ponto de ele não poder mais aparecer em público. Posso até tentar expulsá-lo do seu time. De qualquer forma, você tem amigos, Raven. Você tem um amigo em mim, nos outros titãs aqui, em Titãs da Costa Leste e no Asa Noturna. Principalmente no Asa Noturna. Vocês dois precisam ir a um encontro. Confie em mim. Raven corou com a última parte. Ela e Asa Noturna? Pelo que o bilhete sugeria, se ela tivesse lido corretamente nas entrelinhas, seu próprio companheiro de equipe nos Jovens Titãs se importava com ela de uma forma que ia além da mera amizade. Mas e se esse misterioso N estivesse errado? Ela sabia que a partida de Estelar magoara profundamente Asa Noturna quando o jovem ainda era Robin, mas certamente a marca da garota alienígena ainda existia nele, certo? Ainda assim, o homem lhe deu uma ideia de como lidar com as emoções que sentia e com o rumo que as coisas estavam tomando. Um pouco de inovação em tentar coisas novas não faria mal, certo? Miami, em algum lugar na praia, 3 dias depois, Victor Freeze estava no paraíso. Como não poderia? Um dia, ele se viu em seu próprio inferno particular com Nora em seu tubo criogênico, com o corpo alterado e banido para sempre do calor que a vida poderia criar ao seu redor. Preso em uma gaiola de neve, gelo e morte. Agora ele caminhava com sua esposa Nora na praia. O sol quente brilhava em seus rostos, o clima agradável e a única pessoa com quem ele desejava compartilhar isso caminhava ao seu lado. A mão dela entrelaçou-se à dele. Ela o abraçou forte e ele o abraçou também. Ambos temiam que aquilo fosse um sonho cruel transformado em pesadelo, com um existindo sem o outro. No entanto, todos os dias, ao acordarem juntos, dissipavam o medo de que aquilo não fosse real. Cada um deles havia acordado para ver o rosto do outro, o toque do outro, o som da voz suave do outro. E tudo isso graças a um ninja misteriosamente mascarado que possuía poderes místicos além de sua compreensão. A casa onde estavam hospedados foi comprada por seu misterioso benfeitor, mas, para todos os efeitos legais, estava toda em nome de Victor e Nora Freeze. O ninja havia lhes dado dinheiro para recomeçarem tudo e lhes dito para aproveitarem a vida juntos. O que você quer fazer para o jantar? Pedir comida para a viagem? Ou talvez eu deva fazer algo para nós de novo, perguntou Nora quando entraram em casa, depois de tirarem os pés da areia, já que os passeios na praia eram descalços. Seja qual for a sua decisão, ficarei satisfeito, desde que eu compartilhe a refeição com você, minha nora, disse Victor amorosamente à esposa. Nesse caso, acho que vou fazer outra coisa. Vou me trocar. Já volto, disse Nora enquanto subia as escadas. Quando ela estava fora do alcance da audição, o rosto de Victor Freeze passou de um sorriso para uma carranca. Não vou perguntar como você me encontrou. Eu sei melhor, comentou Victor antes de olhar para as sombras na sala e ver Batman parado ali. Precisei me esforçar um pouco para encontrá-lo. Se não fosse pelo fato de você e sua esposa terem sido registrados como proprietários desta casa, eu não teria conseguido localizá-lo, disse Batman, enquanto Victor assentiu. Eu sei. Eu não estava tentando me esconder quando fiz isso. Nora e eu concordamos que não iríamos nos esconder quando compramos esta casa, respondeu Victor antes de ir até o sofá e se sentar enquanto Batman apenas o observava. Será que ela sabe? Sobre o que você era?
O que você fez? Perguntou Batman, enquanto Victor assentiu. Não escondi nada dela. Confessei tudo. Confessei meus pecados à mulher que amava e implorei seu perdão. Implorei por sua misericórdia. Implorei por seu amor. Mesmo que eu não o merecesse. Ela me deu sem hesitar. E cada dia que passo com ela eu valorizo como se fosse o último, disse Victor, com Batman estreitando os olhos para ele. Eu poderia levá-lo de volta para minha custódia. Eu poderia levá-lo de volta para Arkham para cumprir sua pena, alertou Batman, enquanto Victor assentia. Eu sei. Não possuo os meios para lutar ou me opor a você caso esta reunião se torne hostil. Aquela parte de mim com quem você lutou um dia não existe mais neste mundo, disse Victor enquanto olhava para a escada onde sua esposa sem dúvida estava se trocando e logo desceria. Estou disposto a ignorar sua presença aqui em troca de informações. Principalmente sobre aquele que o libertou de Arkham e, se eu tivesse que adivinhar, curou sua esposa da doença dela e da sua condição, disse Batman, enquanto Victor balançava a cabeça. Você deseja respostas para perguntas que eu não posso dar. Nunca conheci nosso Salvador mascarado até a noite em que ele me libertou. Eu o vi exercer poderes além da ciência e da mente. Eu o vi salvar a mulher que eu amava, e Nora, por sua vez, o vi usar seu poder para me curar da minha própria condição, para que pudéssemos ficar juntos. Ele conseguiu os fundos para comprarmos esta casa e vivermos uma vida pacífica como eu lhe disse há muito tempo, que eu mataria para ter. Isso é tudo que sei dele, respondeu Victor, com Batman observando em busca de qualquer tipo de enganação, sem encontrar nenhuma. Que poder ele usou para curar você e sua esposa? Perguntou Batman enquanto Victor olhava para ele agora. Não sei. Mas é um poder que não vem da ciência. Se isso for suficiente, devo pedir que você vá embora. Antes que ela desça, respondeu Victor, enquanto Batman assentiu e saiu sem dizer uma palavra ou som. Victor! Está tudo bem? Achei que ouvi você conversando com alguém, questionou Nora com um toque de preocupação. Está tudo bem, Nora. Está tudo bem. Eu estava falando sozinho, disse Victor, sorrindo para ela. Você não precisa esconder a verdade de mim, Victor. Eu sei sobre o seu passado. Foi um dos membros da Liga da Justiça, não foi? O de Gotham? O Batman? Perguntou Nora com um toque de preocupação, segurando Victor enquanto ele soltava uma risadinha e assentia fracamente. Sim. Era o Batman. Desculpe, Nora. Eu não queria que você se preocupasse. Ele veio me ver. Sem dúvida, se perguntando se eu ainda sou uma ameaça ou se aquele que nos libertou de nossas prisões era uma ameaça, disse Victor, agora com Nora o abraçando com força. Ele não vai levar você embora? Perguntou Nora com um toque de preocupação. Não, meu amor. Ele não vai. Eu contei a ele tudo o que sabia e, em troca, ele nos deixaria em paz, disse Victor, enquanto Nora ainda parecia preocupada. Isso não colocará os ninjas em risco? Perguntou Nora, já que não queria que Victor traísse o homem que tanto os ajudou naquele momento. Não. Os ninjas esperavam que um dia o Batman nos encontrasse, não importa o que fizéssemos. No que diz respeito ao nosso benfeitor, o Batman estará correndo em círculos tentando encontrá-lo, disse Victor, enquanto Nora assentiu. Eles só podiam esperar que nada de ruim estivesse acontecendo com seu amigo naquele momento. Com Naruto no momento, muito bom, Starfire. Você está começando a recuperar a memória muscular de como lutar contra oponentes habilidosos, comentou Naruto enquanto a observava lutar com um clone das sombras. Foi preciso muita persuasão, principalmente a promessa de sexo mais tarde, para que Stellar lutasse com seu clone das sombras e a preparasse para a luta. Ele temia que o tempo que ela passaria longe dos treinos e das lutas contra vilões a deixaria enferrujada no combate contra um oponente forte. Felizmente, Stellar conseguiu provar que seria perfeitamente capaz de lutar assim que sua libido fosse controlada. A garota tinha um soco e tanto quando não era realçada por seus raios estelares. Sem mencionar que a visão de suas pernas quando ela chutava era bem sexy de onde Naruto assistia ao treino. Até então, tudo o que ele planejava estava correndo bem,
Mas Naruto sabia que, para continuar correndo bem, tudo ao seu redor precisava funcionar perfeitamente com seus planos. Até então, ele tinha o elemento de ser um fantasma desconhecido aos olhos de seus inimigos. Mas isso poderia mudar facilmente se ele não fosse cuidadoso com a forma como as coisas se desenrolavam. Aguçando os sentidos, Naruto se concentrou em Gotham City, com o rosto se contorcendo diante das emoções negativas que transbordavam do lugar. Mesmo com sua intervenção em Arkham, o lugar ainda dava a impressão de que Madara havia canalizado todo o seu ódio e literalmente despejado na cidade, espalhando-o como uma praga entre a população. Claro, era uma maneira grosseira de descrever como era Gotham, mas não menos precisa. Concentrando-se nos vários indivíduos com poderes na cidade, Naruto facilmente sentiu uma certa Pamela Isley, que estava escondida no zoológico abandonado de Gotham. Um dos poucos lugares onde ela poderia se esconder até estar pronta para atacar o mundo por prejudicar a flora mundial. Ele havia lido o extenso arquivo que Cadmus havia criado sobre a bela mulher na esperança de que pudessem de alguma forma reproduzir o que ela havia se tornado ou encontrar uma maneira de influenciá-la a se juntar a eles na missão de combater a Liga da Justiça. Uma falsa promessa de terra para cultivar suas plantas e ajudar a proteger a natureza usando a tecnologia adquirida ao vencer a Liga foi algo que Cadmus achou que ajudaria a adoçar o acordo. Naruto sentiu que estava sendo criticada tanto por Cadmus quanto por Batman por lidar com seu jeito de fazer as coisas. Sim, era verdade que a natureza estava de fato sofrendo, mas a maneira como Pamela lidou com isso estava completamente errada. Ela atacou o problema de uma forma que a fez parecer a supervilã má que os jornais e a mídia retratavam como a sedutora e sexy. Eles a chamaram de louca. Um monstro. Disseram que ela era louca por querer salvar a natureza e as plantas da extinção. Naruto sentiu que ela não estava errada, mas simplesmente resolveu o problema da maneira errada. A mídia colocou-o em uma situação ruim. Fazer o que ela fez até agora? Isso é óbvio em termos de como as pessoas percebem as coisas. No entanto, Naruto sentiu que ela deveria tentar mudar a luz do mal para o bem. Mostrar ao mundo quão tóxica a área ao redor deles realmente era e mostrar à humanidade os frutos de seu trabalho poluindo o planeta. Fazer a geração atual que está sujando o lugar pensar no futuro da próxima geração e fazer com que a próxima geração queira se levantar e fazer algo a respeito, para que o planeta não seja um buraco tão ruim quando eles tiverem idade suficiente para administrar as coisas. Ele sem dúvida teria que entrar em contato com ela em breve. Ainda mais considerando a mulher emocionalmente abalada que morava com ela naquele esconderijo naquele momento. O toque do seu celular chamou sua atenção. Ao ver que era a única pessoa que tinha seu número, ele o levou ao ouvido. Temos um problema, disse Tala enquanto Naruto franzia a testa. Estou ouvindo, disse Naruto enquanto se concentrava na conversa com Tala sobre ver Estelar treinar com o clone das sombras. A Cadmus está de olho em mim. Um dos agentes deles esteve no meu quarto. Sem autorização. Ele foi enviado para bisbilhotar e procurar evidências incriminatórias de que eu seja o traidor, disse Tala de sua localização fora da base da Cadmus, com o celular inflamável que ele lhe dera. E eles sabem ou suspeitam que você é um traidor, como exatamente? Questionou Naruto, já que sabia que eles não deixaram nenhum vestígio de sua presença na sala principal de feitiços. Ele estava no quarto procurando por algo com um dispositivo que eu nunca tinha visto antes. Fiquei preocupada. Eu o derrubei e destruí o dispositivo. Quando ele acordar, o incidente será relatado aos outros, exclamou Tala, preocupada. Isso prova ser um problema. Mesmo que você pudesse justificar a surra que deu no infiltrado por ele ter se esgueirado, isso não explica por que você destruiu de repente o brinquedo tecnológico que os outros lhe deram. Principalmente porque não sabemos o que o tal brinquedo faz, em primeiro lugar. Definitivamente um problema, comentou Naruto com uma careta. Como lidamos com isso? Não é cedo demais para tentar deixar Cadmus? Perguntou Tala, preocupada que pudessem revelar suas intenções cedo demais. Não necessariamente. Agora tenho bastante dinheiro graças à minha viagem a Las Vegas. Já montei uma cobertura bem legal para morarmos, disse Naruto, sabendo que Tala ficaria preocupada e divertida com sua escolha de residência. Onde?
Perguntou Tala, sentindo que não iria gostar. Metrópole, respondeu Naruto. O quê? Metrópolis? Você é louco? Lex Luthor mora em Metrópolis. Ele tem olhos e ouvidos em todos os lugares da cidade. Tecnológicos ou não. Ele construiu mais da metade da cidade apenas com seu dinheiro e sua genialidade, exclamou Tala ao telefone. Você superestima o verdadeiro brilhantismo do homem, Tala. Além disso, se ele fosse realmente brilhante, Lex teria descoberto a identidade do Superman anos atrás. Ele teria matado o Superman anos atrás. Sem mencionar que Lex não teria contraído câncer por causa da radiação produzida pelo fragmento de kryptonita que ele sempre carregava. Sério, você pensaria que o homem o teria colocado em um recipiente de chumbo? Se machuca o Superman, que é imune a quase tudo, imagine o que faz com seres humanos normais? O homem é um idiota, um pouco mais inteligente que a maioria, e tem um ego ainda maior que o da maioria, respondeu Naruto enquanto Tala rosnava ao telefone. Isso não tem graça, Naruto. Você está jogando um jogo perigoso e claramente acha graça, como se fosse uma piada de mau gosto. Bem, eu não acho graça. Não vou me colocar em perigo só para sua diversão. Exclamou Tala enquanto Naruto franzia a testa. Primeiro, não vejo isso como uma piada de mau gosto, Tala. Segundo, não vou te colocar em perigo caso as coisas deem errado. Nunca te coloquei em perigo até agora e também não vou permitir que isso aconteça. Então, acalme-se. Quanto ao Lex, deixe-o comigo quando chegar a hora, e confie em mim quando digo que posso resolver esse problema do meu jeito, respondeu Naruto, com Tala se acalmando no final. Tudo bem. Mas se apresse. Não sei quando o agente da Cadmus deveria se apresentar e, se ele não aparecer, serei caçada para interrogatório, disse Tala, sabendo que estava praticamente marcada como traidora pela Cadmus quando as suspeitas sobre ela aumentaram. Certo. Não se preocupe. Vou terminar meu treino com o Estelar e voltar para te buscar. Meus planos para Cadmus serão um pouco alterados, mas isso vai tirar eles do seu pé em termos de como te classificar no futuro, respondeu Naruto enquanto começava a sorrir maliciosamente, mesmo que Tala não conseguisse perceber. Mas ela podia sentir isso. E o que exatamente você está planejando fazer? Perguntou Tala, temendo a resposta. Eles estão procurando um assassino mortal e ninja, certo? Alguém que desejam matar ou recrutar para suas fileiras. Eu simplesmente farei uma grande aparição e agitarei as coisas para eles de uma forma que nunca mais se recuperarão. Além disso, não se preocupe com Galatia, eu a pegarei quando eu pegar você também, explicou Naruto calmamente. Tem certeza? Galatia é muito forte e tem treinamento de combate. Ao contrário da Supergirl, ela sabe como machucar as pessoas quando luta, e, pelo que ouvi, gosta disso, alertou Tala, com Naruto sorrindo de canto de boca. Verdade, mas comparada a mim, Galatia é uma novata. De qualquer forma, conheço um lugar onde posso mantê-la confinada por tempo suficiente para convencê-la a ficar do meu lado. Você só precisa pegar tudo o que quiser do seu quarto e estar pronta para sair em menos de 1 hora. Eu cuido do resto, respondeu Naruto, sabendo que teria que tirar Tala de lá às pressas e queria que ela estivesse pronta antes de chegar. Certo. Estarei pronta. Só se apresse, sussurrou Tala, sabendo que poderia se defender de algumas das tropas que Cadmus tinha à disposição. Mas e os outros nas seções inferiores da base? Nem pensar. Vou sim. Agora mexe essa bunda gostosa que eu já vou aí. Te vejo em breve, disse Naruto antes de encerrar a ligação. Quem era aquele amante, Naruto? Perguntou Estelar, já que seu parceiro de treino já havia se dispersado e o viu falando com alguém no celular. Era a Tala. Ela se meteu em encrenca com o Cadmus. Preciso te levar de volta para nossa cobertura antes de ir buscá-la. Preciso desviar a atenção do Cadmus e evitar que ele suspeite que ela os traiu, para que ninguém saiba do seu real envolvimento nas minhas ações, disse Naruto, com Estelar assentindo. Entendo. Espero que a amante Tala não se importe com a minha presença em nossa nova casa.
Não quero que haja o atrito que surge ao estar perto de outra mulher que está sexualmente interessada no mesmo homem que eu, disse Estelar, com Naruto sorrindo. Só respeite o espaço dela e, quando ela quiser esses momentos comigo, Estelar, você não causará esse atrito. Agora vamos para casa, disse Naruto antes de agarrá-la pela cintura, abraçá-la e usar o Kamui para seguirem em direção ao destino pretendido. Era hora de sacudir o Cadmus e ver quais segredos sujos seriam revelados para todos verem e a Liga da Justiça ter que limpar. E assim, chegamos ao final deste capítulo. Antes de seguir em frente, gostaria de tomar um momento para agradecer a você, que acompanhou até aqui. Sei que a jornada nem sempre foi fácil, e, às vezes, as palavras podem não ser suficientes para expressar o quanto sua paciência e dedicação significam. Seu tempo e atenção são preciosos, e sou profundamente grato por você escolher estar comigo nesse caminho. A história ainda tem muito a revelar, e mal posso esperar para compartilhar o que vem a seguir. Espero que você continue comigo, pois sem você, tudo isso não passaria de palavras sem eco. Até o próximo capítulo, e mais uma vez, obrigado por estar aqui. Se despede o seu canal favorito Kirito Uzumaki Fanfics.